Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Louvado seja Deus, nós estudamos na lição anterior sobre a carta aos Hebreus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós comentamos, louvado seja Deus, que a Bíblia, ela tem a sua cultura. E na cultura bíblica, na palavra de Deus, que foi dado ao povo de Israel, todo o seu ensinamento é para o povo judeu. E as cartas, os mandamentos, enfim, era para o povo judeu. Os escritores, louvado seja Deus, todos judeus, glória a Deus. E alguns que foram amigos dos apóstolos, como o Dr. Lucas, que era companheiro do apóstolo Paulo, teve o privilégio de escrever também o livro que leva o seu nome, foi aceito. Louvado seja Deus. E também, louvado seja o nome santo do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o que é os 4 evangelhos? Os 4 evangelhos, evangelho quer dizer boas novas. E essas verdades não se ensinam na igreja contemporânea. Porque na igreja contemporânea se escreve ou se ensina, louvado seja Deus, que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Mas, na verdade, os 4 evangelhos, aleluia, são as boas novas de Cristo, que fala sobre o seu nascimento, que fala sobre os seus milagres, e que também nos revela que Jesus nasceu no tempo da lei de Moisés. Jesus veio cumprir a lei. O batismo de João Batista está também revelado nos livros evangélicos. Então, sendo assim, o arrepender, porque é chegado o reino do céu, foi para o povo judeu, porque estava na lei, está na lei. Muito bem. Glória a Jesus. Você que tem gostado do nosso estudo, tem nos acompanhado, continua se inscrevendo no nosso canal, porque hoje nós vamos falar as verdades da palavra de Deus. Glória a Deus. Os 4 evangelhos, louvado seja Deus, fala sobre a biografia de Jesus, fala sobre o seu nascimento, fala sobre a sua morte e de tudo o que ele fez. Muito bem, louvado seja Deus. Esse Novo Testamento, que entrou no lugar do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento envelheceu. E se o Antigo Testamento envelheceu, é necessário, louvado seja Deus, dar lugar ao Novo Testamento. E se o Novo Testamento, louvado seja Deus, se o Antigo Testamento foi glorioso, louvado seja Deus, como disse o apóstolo,
Louvado seja Deus. Qual será a gravidade daqueles que pisar no Filho de Deus? Louvado na nova aliança. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor. Inscreva-se e deixa aí o seu joinha. Graças a Deus. Muito bem. Algumas verdades da Bíblia, que está na Bíblia, não é coisas da cabeça do homem, mas é a Bíblia. Muito bem. A antiga aliança, nós vamos ler daqui a pouco, ela se tornou adequada, se tornou velha. Por isso, se é necessário que o Novo Testamento esteja na ativa. Glória a Deus. Primeiro, esse Novo Testamento, louvado seja Deus, que se iniciou após a morte de Jesus Cristo, ele disse, no dia da última Páscoa, chamado de Santa Ceia. Este é meu corpo que é partido por vós. Ele estava com pão na mão, partiu e deu aos discípulos, dizendo que era o corpo que era partido por eles. Quem são eles? Os 12 que estavam na mesa. Muito bem. Que é partido por vós. Presta atenção. Bem claro, há 2000 anos atrás. Por vós. Fazeis isto em memória de mim. Então o pão, Jesus transferiu o pão, dizendo que o pão era a sua carne que seria partido por nós. Era uma simbologia. O pão ali, Jesus disse que era a sua carne, dentro da simbologia. Está entendendo, meu irmão? Glória a Deus que você está entendendo. Aleluia, louvado seja Deus, distorcendo aquilo que muitas das vezes você aprendeu errado. Então, estamos aqui revelando para o irmão a verdade. O pão era um símbolo, Jesus fez o símbolo da sua carne. E levantando o cálice, ele disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O que tinha no cálice? No cálice não era a água que tinha lá. No cálice era o suco da uva, da vide, chamado de suco de uva. Então o suco de uva Jesus introduziu na ceia ou na Páscoa. Porque quando Jesus manda, presta atenção, quando Jesus manda os seus 2 discípulos na cidade procurar aquela sala imobiliada, presta atenção, louvado seja Deus, para preparar a Páscoa, era Páscoa, bem claro, a Bíblia deixa bem claro, era Páscoa. Quando os discípulos chegaram lá, encontraram o burrinho amarrado, louvado, perguntaram para o dono aonde estava o estabelecimento que Jesus, o mestre, está bem assim, ia comer a Páscoa com os seus discípulos. Olha, tem irmão aí que não gosta nem de ouvir essa mensagem, que o sistema não gosta dessa mensagem, mas está na Bíblia, é Páscoa. Mas na Páscoa, Jesus introduziu na Páscoa o vinho, o suco da uva. E ele disse, esse cálice, aleluia, é o cálice
da nova aliança, do Novo Testamento que é derramado por vós. Jesus estava fazendo uma simbologia do que ia acontecer na sexta-feira. Louvado seja Deus. Um dia depois, né? Muito bem. Aí nós observamos. Ele foi crucificado na sexta. Louvado seja Deus. Mandaram tirar na sexta-feira o corpo de Jesus da cruz, porque ia chegar o sábado, chamado lá na cultura judaica, louvado seja Deus, de sabate. Então, eles não permitiam, não podiam fazer nada no sábado, como os adventistas. Muito bem. Então você já começa a entender aí o mistério da palavra de Deus. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, louvado seja Deus, ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus estava profetizando um dia antes o que ia acontecer na sexta-feira. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 26 de Mateus, versículo 1, você pode ler isso aí. Jesus está falando sobre isso. Louvado seja Deus. Muito bem. E no versículo 26 do capítulo 26 de Mateus, você vai entender a mensagem que eu já estou explicando. Então, é um assunto importantíssimo, irmão, que vale a pena você refletir, vale a pena você parar na sua casa, você que é um leitor das Escrituras, louvado seja Deus, ir lá examinar ponto por ponto. Inclusive, eu sempre gosto de falar das Bíblias que eu estudo. E eu estou aqui com a Bíblia, palavra-chave. Essa Bíblia é fantástica. Louvado seja Deus, porque ela tem o hebraico e tem o grego. O Novo Testamento, no grego. E o hebraico é no Antigo Testamento. Tem todos o dicionário aqui, é muito bom para você ficar sabendo sobre o fim do mundo. O fim do mundo, o que é fim do mundo? Está lá, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Fim do mundo, louvado seja Deus, não quer dizer o fim do globo terráqueo. Não, a Terra vai terminar. Não, não é isso. Fim do mundo lá no grego, louvado seja o nome, é uma outra coisa. Ele diz: eis que venho sem demora. Louvado seja Deus. Mas por que está demorando tanto? E sendo que ele disse que ia vir sem demora. Eis que cedo venho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, tudo isso você, na palavra-chave, você vai encontrar. Muito bem. Louvado seja Deus. E para se cumprir a última Páscoa, onde Jesus partiu o pão, dizendo que era a sua carne, pegou o suco da vide, disse que era o seu sangue. Louvado seja o nome santo do Senhor. Disse que tinha um traidor na mesa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fazei isso em memória de mim, ele disse para 12 homens que estavam sentados à mesa. Aquele que mete a mão comigo no prato é o traidor. Muito bem. Jesus falou isso para os 12. Certo? Certo. Muito bem. Agora, louvado seja o nome santo do Senhor. Na cruz do Calvário, Jesus, louvado seja Deus, é crucificado. Louvado seja Deus, com 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Um se arrependeu, porque com certeza era um judeu. Arrependimento é para o povo de Israel, que viveram na condenação da lei. Condenação da lei. Então, louvado seja Deus, Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei segundo as Escrituras. Jesus na cruz do Calvário. Como ele disse na Santa Ceia:
Este sangue é a nova aliança, que é derramada por vós. Fazei isso em memória de mim. Falou para os 12. Fazei isso aqui agora, em memória de mim. Memoriza isso, em memória de mim. Louvado seja Deus, porque este sangue é derramado por muitos para remissão, perdão dos pecados. Louvado seja Deus. Aquela mulher veio correndo atrás de Jesus, pedindo misericórdia para sua filha que estava moribunda. E agora, louvado seja Deus, ele disse: eu não vim senão as ovelhas da casa de Israel. Jesus veio para Israel. Olha que interessante. Então aquela Páscoa já simbolizava, eles tinham fé, eles criam, quando fazia sacrifício com animais, com cordeiro, eles já tinham esperança na vinda daquele que viria. Aí João, no batismo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vai descobrir no grego o que é mundo, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Não é louvado seja o nome santo do Senhor. Dentro do original, louvado seja Deus, não é o globo. Era o mundo de então. Se você não acredita, estude a Bíblia. Louvado seja Deus. É a Bíblia que revela isso. A Bíblia, palavra-chave, hebraico e grego. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós observamos que todos os apóstolos foram martirizados. Louvado seja Deus, todos foram mortos. Jesus mesmo, ele disse nas suas palavras, louvado seja Deus, que alguns que estavam com ele não iriam morrer até que ele viesse. Jesus não é mentiroso, ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, por que é, louvado seja Deus, que não tem nenhum desses discípulos vivo hoje? Louvado seja o nome santo. Então, vale a pena você estudar, vale a pena você refletir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Presta atenção, você que lê a Bíblia, você está conseguindo captar a mensagem. Muito bem. Que coisa gloriosa é a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A lei, os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, a antiga aliança, os dízimos, templo, os utensílios do templo, o arrependimento, é tudo para os hebreus ou judeus. Todos escritos da Bíblia, os seus códigos têm a cultura judaica. Sinagoga, não existe sinagoga, mas lá tinha sinagoga, mas não tem mais. O templo também já não tem mais, acabou o templo. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança envelheceu. Agora é o Novo Testamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você pode ler comigo. Se você quiser acreditar, eu vou ler na Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, sinagoga, templo, para a religião judaica, isso era para eles. Se nós formos ler Carta aos Hebreus, capítulo 8, de 1 a 13, você vai entender. No capítulo 9, de 1 a 10,
capítulo 11, capítulo de número 9, de 1 a 10. Depois o 11, depois o 28 e também o capítulo 10 de aos Hebreus. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que você leia comigo a carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: porventura, começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos alguns de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos coração. Paulo estava falando sobre o grupo de cristãos em Corintos. Não era o templo, mas era os irmãos. Era a igreja em Cristo, do qual ele é o cabeça. Não era o templo. Muito bem. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Bom testemunhos. Louvado seja Deus. Não precisavam da Bíblia na mão, porque Paulo escrevia às igrejas e lá nas reuniões, louvado seja Deus, aqui em Coríntios, louvado seja o nome do Santo Senhor, um irmão pegava essa carta e lia aos demais irmãos. E eles entendiam a mensagem do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus, que coisa tremenda. Então, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, não é com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como foi escrita lá no Monte Sinai, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de, por nós mesmos, de pensarmos alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quem nos capacita é Deus, viu, irmão? Louvado seja Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Olha aí. Porque a letra mata. Mata ou não mata? Mata a lei. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, aqui está falando da antiga aliança, ministério da morte é a antiga aliança, gravada com pedras, em pedras veio em glória, olha aí, tá vendo? De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Aquela glória era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Tá vendo? O ministério do Espírito, aleluia, será de maior glória. Porque se o ministério da condenação, que é a antiga aliança, que é a lei, louvado seja Deus, foi gloriosa, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorioso nesta parte
não foi glorioso por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. É isso que eu estou fazendo. Estou falando com ousadia. Versículo 13. Não somos como Moisés, né? Que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Olha aí, o Velho Testamento, do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi abolido ou não foi? Está aqui na Bíblia. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É os que seguem o Antigo Testamento, irmão. É os fariseus que lutavam com Jesus, quando Jesus falava: aqui está quem é maior do que Moisés. Eles queriam pegar em pedra para apedrejar Jesus. E você? Está com Jesus ou não está com Jesus? Então está aí a palavra de Deus. Muito bem. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, que Deus continua te abençoando, que Deus continua falando melhor em cada coração. Glória a Deus. Tem coisas, louvado seja Deus, que a gente precisa entender. Louvado seja Deus. Primeiro, quando João está pregando no Jordão, ele se manifesta dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Muito bem. Você pode entender isso? Pode, lógico que pode. Você é inteligente, você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor, você é conhecedor. Mas Nicodemos, ele também era um conhecedor. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus disse para ele: você sendo mestre, não conhece o que eu estou dizendo? Não conhece essas palavras? É necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Então, para entender a graça, é necessário você nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Observe outra verdade. A entrada, glória a Deus, o nascimento, glória a Deus, o fim. Aleluia. Glória a Deus. Não foi o fim, foi o começo. Após a morte de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, o céu se abalou. Glória a Deus, pessoas ressuscitaram, apareceram na cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor, segundo a Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois, eles continuaram. Os impérios, aleluia, o Império Romano continuou perseguindo a igreja, matando os discípulos, martirizando os apóstolos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo foi decapitado, glória a Deus, como
outros apóstolos também, mas eles eram cartas vivas. Louvado, não escrita, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, com tinta, mas no coração de carne, louvado seja Deus. E eles eram cartas vivas para a glória de Deus. Depois, louvado seja o nome santo do Senhor, logo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Logo aconteceu o quê? Louvado seja o nome santo do Senhor, a destruição do templo. Então, se não tem templo, não tem sacrifício. Não pode fazer mais sacrifício porque o templo foi destruído. Mais de 2000 anos atrás. E não foi erguido. A glória não está mais lá. Louvado seja o nome santo do Senhor. A glória é Cristo. Glória a Jesus. Se levantar de novo, Deus não vai habitar lá. Não adianta fazer caravana turística pode até fazer para Jerusalém, mas para construir o templo não adianta você cooperar aqui ou lá, porque, aleluia, Deus não vai habitar mais naquele templo. Aleluia, os levitas não vai receber mais os dízimos, porque isso foi anulado, abolido, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Leia a Bíblia. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor.